Existe respirador bucal sem má oclusão? Vou falar sobre isso. Esse paciente aqui foi encaminhado por uma colega nossa, a qual eu tratei o neto dela, e é um dos casos mais bonitos que eu tenho publicado aqui também. Mas o que aconteceu? Ela achou estranho, a única coisa que chamou a atenção dela foi: Patrícia, esse paciente meu tem 10 anos, finalizou a orto no mês 6 desse ano, há 3 meses atrás, só que o que chamou a atenção dela foi a lingualização dos inferiores, tá? Foi a única coisa que chamou a atenção dela. Porque talvez ela não tenha feito a avaliação miofuncional desse paciente e muito menos a avaliação facial, corporal, que a gente faz com bastante propriedade na odontologia miofuncional, porque o respirador bucal, ele não apresenta apenas má oclusão, mas ele apresenta também problemas posturais, problemas de sono, de respiração e assim por diante. E aí eu falei: pode mandar esse paciente aqui para mim. E esse paciente, hoje ele tá com 11 anos, mas assim que ele chegou, ao entrar, eu já observei que ele tem os olhos caídos, as narinas muito pequenininhas, muito pequenas para uma criança de 10 anos. E, além disso, um paciente que foi para a ortodontia, ele foi porque ele tem disfunção respiratória e muscular. Então, não tem como a gente falar que um paciente ele é respirador bucal e não tem uma oclusão, a não ser que ele esteja com contenção colada. Então, esse paciente, ele tirou o aparelho móvel do tratamento dele, que finalizou desse jeitinho aqui, no mês 6, e ele veio na primeira consulta comigo no mês 7. E então, hoje foi o nosso início, hoje eu entreguei o K1 para ele. Por quê? Porque quando eu fiz a análise facial dele, já foi muito nítido que ele, pelas olheiras, pela deficiência de crescimento maxilomandibular, falta de maçã do rosto, as narinas muito pequenas e uma postura bem de respirador bucal, aquela postura de ombros jogado para frente, ou a cabeça também inclinada para frente. Isso já trouxe para mim muitos sinais que ele é um respirador bucal. E aí, pelos exames, eu também pude observar, aliás, pela anamnese dele, conversando com o pai e a mãe que vieram juntos, o que eles relataram? Bruxismo e ronco são outros sinais. Entenda que quando a gente pega um paciente, a má oclusão, ela é só uma pecinha do quebra-cabeça do respirador bucal. Então, dentro do respirador bucal, a gente vai ter a pecinha da má oclusão, a pecinha das características faciais dos olhos, da falta de bochecha, nas narinas muito pequenas, os sinais dos lábios que demonstram um lábio inferior muito volumoso e evertido, o superior curto e também encurtado, essa região é mais encurtadinha, assim, fica mais para cima. E para ele fazer a ausência de selamento labial, para ele fazer o selamento labial, uma contração excessiva de mentoniano, corrugando o mento. A postura, então, a gente falou má oclusão, características faciais, postura corporal de cabeça anteriorizada, ombros anteriorizados. Que mais que apresenta? E os aspectos que o paciente traz pra gente, que os pais trazem, como ronco e o bruxismo noturno. E a gente sabe que o bruxismo noturno em crianças pode estar relacionado apenas à respiração bucal. Eu publiquei esse artigo ontem ou anteontem, acho que foi terça-feira, eu publiquei aqui no meu Instagram. Tem um caso clínico de bruxismo meu, de uma outra criança de 10 anos também, que a mãe voltou e cessa o bruxismo com a presença do MyoBrace na boca. Então, o ronco, principalmente em crianças, pode estar relacionado apenas à respiração bucal, e a gente vê isso no consultório, na clínica, o ronco, no caso dele, confirmando que esse paciente tem uma má oclusão, não só por uma disfunção respiratória, mas uma disfunção muscular, que é uma consequência da disfunção respiratória,
E essa disfunção muscular, falando especificamente agora de língua, que eu já falei de lábios, agora falando de língua, essa disfunção de língua faz, além do paciente não estar com ela colada no céu da boca para dar o formato da arcada e espaço para todos os dentes permanentes, a ausência da língua no palato, que gera um palato atrésico, ela no assoalho, ela estando flácida, quando essa criança está dormindo, ela, durante a inspiração, a musculatura que está aqui atrás, mais posteriorizada e flácida, vibra, gerando o barulho do ronco e muitas vezes também tem a apneia associada. Então, não importa que essa criança teve já os dentes alinhados por uma ortodontia, uma ortopedia prévia. Se nós não analisarmos as disfunções respiratórias e musculares desse paciente, ele vai ter ou recidiva só da má oclusão, ele vai continuar dormindo mal, respirando mal e tendo todas as consequências negativas de uma respiração bucal, tendo uma postura inadequada que vai cada vez mais se estabilizar ou muitas vezes piorar até a fase adulta, e aí todos os problemas estão mais graves nesse paciente, e os tratamentos também não são tão simples como fazer simplesmente a correção das disfunções respiratórias e musculares com o uso de um aparelho muito simples e confortável como o MyoBrace e os exercícios que também são simples. Então, eu gosto sempre de reforçar que a odontologia miofuncional, ela, com o sistema MyoBrace, muitas vezes gera muita desconfiança, porque é um tratamento muito simples. E o simples, muitas vezes, não é levado a sério. É como se o paciente, ele tivesse, uma pessoa começa, por exemplo, fazer academia, eu sempre faço analogia à academia porque eu adoro, a pessoa precisa ir para academia, ela começa a fazer aqueles exercícios mais simples, ela tem uma correção da dieta também muito simples, olha, diminui o carboidrato, aumenta a ingestão de água, daqui a pouco ela tá pedindo receitinha, ela quer saber se ela precisa tomar whey, ela quer saber se ela precisa de suplemento, ela quer saber se ela pode fazer o exercício de abdominal junto com o exercício de braço, e aí o professor fala, não, faz o básico que dá certo. A odontologia miofuncional é praticamente isso. Ela é muito simples, ela tá associada ao que é básico, mas essa simplicidade traz muita desconfiança. Infelizmente, não é muitas vezes levado a sério devido à simplicidade dela, mas ela dá muito certo e tá aqui meu Instagram cheio de caso clínico para mostrar para todo mundo que dá muito certo. Há 11 anos, se eu não tivesse, eu brinco, que se a odontologia miofuncional não desse certo, eu não tava pagando meus boletos há 11 anos com odontologia miofuncional pura, tá? Doutora Adriana Alves, a lingualização desses dentes também é devido à força do mentoniano, bruxismo, etc? Eu acredito que não, Adriana, porque ele tirou o aparelho com essa lingualização. Então, eu acredito que foi essa lingualização, aconteceu devido à ortopedia, ou ortodontia que ele fez e terminou agora em julho. Então, não deu tempo ainda de expressar uma força exagerada de mentoniano. Na minha experiência, uma contração excessiva de mentoniano, ela vai mostrar ou uma atresia ou um achatamento da arcada inferior, tá bom? Então, só para reforçar, a doutora que encaminhou para mim, que foi a doutora Neila, ela disse, Patrícia, atende esse paciente, por favor, porque eu achei que terminou com os dentes muito lingualizados. Então, é uma expressão da correção mecânica e não ainda uma expressão da disfunção muscular desse paciente, tá bom? Então, quis deixar registrado aqui esse caso muito interessante e a importância de todo e qualquer dentista saber identificar as disfunções respiratórias e musculares do nosso paciente. Saber que um paciente que tem ou DTM, ou bruxismo, apertamento, ronco, apneia e má oclusão, ele tem ali atrás como causa de tudo isso ou como fator predisponente ou perpetuante as disfunções respiratórias e musculares, que se não forem tratadas, esse paciente ou vai ficar tendo que usar aparelhos e contenções para o resto da vida, ou placas, ou ele vai ter aquela disfunção cada dia mais sendo piorada, tá bom?
Adriana Franco, tenho tido resultados excelentes com MyoBrace e depois de 20 anos de ortodontia estou dando valor à odontologia miofuncional e ainda me trazendo leveza na minha rotina. É uma delícia. Eu também acho que minha rotina é muito leve, muito gostosa, graças à odontologia miofuncional. Que bom ouvir o seu relato, tá bom, Adriana? Então, essa importância que eu quero deixar para os dentistas e para quem não quer atuar dessa forma, não tem problema. É apenas saber identificar e encaminhar para algum colega que saiba tratar com a odontologia miofuncional, que tem crescido cada dia mais. Então, quem estiver no SPO, eu vou dar uma palestra na grade científica, no Congresso de Ortodontia, e também estarei no stand do SPO, para quem quiser assistir as palestras gratuitas. E a gente também está com o curso avançado com inscrições abertas para outubro. Quem tiver interessado, me manda uma mensagem. Vou colocar, depois desse vídeo, vou colocar algumas informações sobre o curso, tá bom? Adriana, me procure e fala, eu sou a Adriana Franco, que conversei com você na live, tá bom? Vai ser um prazer. Doutora Mara Moraes, aqui na minha cidade ainda é desconhecido, o pessoal ainda desconfia do MyoBrace. A melhor forma de você divulgar isso, que foi como assim que eu consegui mostrar, foi utilizando casos de colegas, sabe? Pode usar os meus casos clínicos aqui como exemplo. Eu sempre usei casos do meu professor que me apresentou, no início eu não tinha como mostrar. E também usei muitos da própria MyoBrace da Austrália, porque isso foi há 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com o sistema MyoBrace. Mas eu acho que a melhor forma de você se sentir mais segura para apresentar, tanto para colegas ou pacientes, ou pais de pacientes no seu consultório, é você também ser a sua primeira paciente. Então, identificar as suas disfunções respiratórias e musculares, comprar um aparelho para você, começar a fazer os exercícios, sentir os benefícios do aparelho, do uso em você mesmo, às vezes nos seus familiares, nos filhos, no cônjuge, no pai, na mãe, enfim. Essa é a melhor maneira, você começar devagarzinho, mas nada supera ser o seu primeiro paciente. Ser o seu primeiro paciente, acho que é uma das melhores recomendações que eu dou, porque foi assim que me deu mais segurança de trabalhar com a odontologia miofuncional e começar a disseminar essa técnica que também aqui na minha cidade não era tão divulgada. Hoje eu tenho bastante colega próximo a mim que utilizam e a gente cresce todo mundo junto, porque eu sempre falo, não tenha como seus colegas vizinhos como concorrentes, porque a gente não vai conseguir tratar todos os pacientes que precisam no meu bairro ou na minha cidade sozinha, porque sabe-se hoje que 90% das crianças já apresentam má oclusão, distrofia crânio-maxilar e mandibular também, que apresentam distúrbios respiratórios, e em torno de 40% a 50% da nossa população também tem problemas de distúrbios respiratórios do sono. Então, a gente não vai conseguir atender todos esses pacientes, tá bom? Adriana Alves, já fiz outros cursos. O da Patrícia é a melhor. Olha, nem paguei a Adriana para falar um negócio desse. Mara Moraes, sim, já uso, vou divulgar mesmo. Isso, e se precisar de qualquer apoio, pode me escrever ou aqui no inbox, debaixo do vídeo, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, esse vídeo foi uma passadinha rápida para comentar sobre a consciência de saber identificar as disfunções e não achar que apenas pacientes que têm má oclusão têm essas disfunções. Pacientes que têm DTM, bruxismo, apertamento, ronco e apneia, além das más oclusões, têm disfunções respiratórias e musculares e elas precisam ser tratadas, tá? Então, se você quer oferecer um tratamento mais completo para o seu paciente, comece a atender com odontologia miofuncional para completar, para oferecer algo mais completo para o seu paciente. Ficou um pouco redundante, mas era isso mesmo, tá bom? Um beijo para todo mundo e uma ótima quinta-feira. Até o próximo vídeo.